Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, gente. Jesus é bom. E eu estou muito feliz e me sentindo muito privilegiada de estar com vocês aqui essa noite. Tomem os vossos assentos. Enfim, sei que vocês cantaram intensamente, que coisa linda. Eu passaria a noite ouvindo vocês emendarem uns 20 hinos, viu? Que coisa linda, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Querida igreja, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Deus te trouxe aqui porque tem uma palavra para você. Você acredita nisso? Amém? Eu quero, antes de convidá-lo a ficar de pé, mas antes disso, eu quero fazer os devidos agradecimentos. Eu quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite. Já fomos devidamente apresentados, vim com meu esposo. E eu quero agradecer a Deus pela vida do querido pastor presidente, pastor José Carlos. Que honra estar cultuando aqui com o senhor nessa noite. O senhor é uma bênção de Deus e o senhor faz parte dos marcos desse estado para todas as igrejas. O senhor é uma referência. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Deus continue abençoando a vida do senhor, tá bom? Para mim é uma grande honra estar cultuando, só cultuar, não precisava nem pregar, só estar cultuando com o senhor aqui já é uma grande honra, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. É o querido pastor Daniel, que lhe serve com tanta excelência, com tanto amor. Deus abençoe, pastor. Nós amamos a vida da sua família, do seu pai, da sua mãe, nós amamos. Deus abençoe sua esposa, suas criancinhas que faz aula lá, na aula de música, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Ao querido presbítero Israel, Deus abençoe, querido, sua vida. Continue aí firme e constante, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu estou feliz, quero agradecer a Deus também pela vida do querido pastor Isaac Pedro. Foi quando ele, em sua gestão, que fomos convidados para estar aqui. Nós amamos aquela família, são os nossos amigos. Então, também quero deixar registrado aqui a minha gratidão na pessoa do seu filho, auxiliar Lincoln. Que Deus abençoe, Lincoln, a você, a sua família, a todo o ministério, o honroso ministério que serve a Deus aqui com toda a excelência. Que Deus abençoe a esses homens de Deus, que continuem sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Ao querido pastor Agábio também, Deus abençoe o senhor, continue abençoando, dando vitória em nome de Jesus. Eu estou feliz em estar cultuando com o meu amigo Michael Tocha. Ele é uma tocha, não é? E está com a minha filha do coração, Fabiana. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Feitos os devidos agradecimentos, por favor, gentilmente, se coloque de pé com a sua Bíblia, com toda a reverência devida à palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que Deus colocou no meu coração para esta noite, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6, nessa noite. Do versículo 11 ao versículo 14, vou esperar a mocidade encontrar para que todos possamos ler juntos. Amém, gente? Eu vou ler, você acompanha? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, malhava trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, varão valoroso. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram?
Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Amém. Tome seu assento. Obrigada. Glória. Aí, foi. Preste atenção aqui. Eu sempre amo servir a Igreja Assembleia de Deus aqui em Caporã. Não é a primeira vez, já estive aqui em Festividade das Mulheres, em trabalho de oração, em outros cultos. Mas talvez você possa não me conhecer. Preste atenção aqui, olha aqui para mim. Olha aqui, olha aqui. Olhe bem para mim. Eu sei que eu não tenho cara de pentecostal. Eu sei que eu não tenho cara de pentecostal, mas eu sou. Tá bom? Fica tranquilo. Fique em paz. Talvez você possa estar olhando e dizendo assim: ela não tem cara de pentecostal, a festa está tão pentecostal, mas eu sou. Então, fica na paz, presta atenção na palavra e deixa Jesus fazer a obra. Amém? Quem faz é Ele. O pregador não tem autoridade de dizer que Deus vai fazer, porque quem diz que vai fazer é Deus, o céu é dele. Aí é ele que diz se vai abrir ou não. Então, o pregador, ele se coloca em uma posição de inteira dependência de Deus. Então, se Deus quiser, ele vai continuar abrindo o céu nessa noite. Mas nós vamos rogar para que ele abra e para que a sua palavra encontre guarida em nossos corações essa noite. Amém? Então, preste atenção aqui. Deus colocou esse texto no meu coração hoje à tarde, enquanto eu conversava com Deus, para o que trazer nessa festividade dessa noite. Tendo em vista que eu entendo que vim ministrar para a igreja, mas em uma palavra direcionada para a juventude, para a mocidade aqui reunida. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu queria que você não se atentasse diretamente, de maneira direta, a Gideão enquanto homem e entender como uma palavra direcionada a um varão vai ser aplicada para uma juventude, mas nós vamos tirar lições da experiência de Gideão nessa noite para as nossas vidas e por meio das entrelinhas do texto entender o que o Senhor tem para falar conosco. Quando nós lemos esse texto, o livro dos Juízes, que faz parte do grupo dos livros históricos, traz a história de Israel. Um marco no que se diz respeito ao governo de Israel é registrado aqui nesse livro. Porque agora, uma nação que até então não tinha uma liderança marcada, agora começa a ter essa liderança por meio dos juízes. Os juízes não eram reis, porque o período aqui era teocrático, onde o próprio Deus era o rei de Israel. Que, por sinal, Israel era extremamente privilegiada por isso, e por algum momento, por desejar ser igual às outras nações, perdeu o sentido desse privilégio. É muito perigoso quando a gente decide ser, ou a gente deseja ser igual àquilo que a gente está vendo e esquece das particularidades que Deus nos entrega. Então você não precisa ser igual a ninguém, desde que você não perca as particularidades que Deus entregou a você. Agora, a nação de Israel tinha essa particularidade e esse privilégio. Imagine o imperador da terra, aquele que Isaías viu assentado no alto e sublime trono, no capítulo 6, simplesmente era o rei direto da nação de Israel. Agora, Israel desejou ter um rei palpável, visível, aqueles para qual eles chamassem de rei e entregassem todas as mordomias reais. Mas aqui, nesse tempo, Deus era o próprio rei de Israel. Mas haviam homens, e na Bíblia uma mulher chamada Débora. Débora foi a única juíza em Israel, mas haviam homens, e o primeiro homem
foi o genro de Calebe, a qual, vencendo batalhas e guerras e casando com a Axa, agora se tornou juiz em Israel. O juiz, ele tinha um critério bíblico segundo a Torá. Ele precisava conhecer a lei, ele precisava ser justo e imparcial. Quando ele fosse julgar as causas do povo, o juiz julgava as causas civis, as causas morais, as confusões que se haviam entre as famílias, levavam até esse homem para que esse homem julgasse as causas do povo. Agora tinha que ser um homem imparcial e agir segundo a palavra de Deus. Não era agir baseado em gostar mais de um do que outro, mas o juiz precisava agir de uma maneira imparcial, segundo a luz das Escrituras nesse tempo, que era a Torá. E aí, no meio do livro dos Juízes, quando a gente vai lendo, repare bem, a gente lê o livro dos Juízes, mocidade, e a gente tem a impressão que está lendo a mesma história, mudando só os personagens. É impressionante, a gente lê, Deus levanta um juiz para um tempo de opressão em que o povo vivia, e esse povo, quando estava em opressão, clamava ao Senhor, o juiz se levantava para guerrear pelo povo, o povo tinha vitória, tinha um tempo de descanso, mas nesse tempo de descanso havia um tempo de dispersão, um tempo em qual o povo ficava desatento. Entenda, neste tempo, a responsabilidade de transmitir a Torá, a lei, era transmissão oral. O povo não sabia ler nesse tempo. Moisés sabia, porque tinha sido preparado dentro do palácio de Faraó e conhecia as ciências. Mas nesse tempo, a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor era por meio de uma geração transmitindo para outra. Aí nós entendemos Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés fala para o povo, para que eles ensinem, inculquem a palavra na cabeça dos seus filhos. A ideia original hebraica do sentido inculcar era uma ideia de abram a cabeça e coloquem a lei na cabeça dos filhos de vocês, para que a geração futura não perca o temor ao Senhor. Por isso que o salmista salmodiou dizendo, nós não encobriremos das gerações futuras os sacrifícios de louvor. Era a responsabilidade da geração vigente ensinar para a nova geração sobre a lei do Senhor, para que aquela geração crescesse incendiada por meio da palavra de Deus. Você me entende até aqui? Ok. Mas agora, no livro dos Juízes, essa responsabilidade de transmissão oral da palavra se perde. Enquanto o povo tinha descanso, a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor ia se perdendo. Enquanto havia folga, enquanto a guerra, o povo perdia o sentido de transmitir para uma nova geração. E quando nós lemos o livro dos Juízes, nós enxergamos registros do que nós chamamos de apostasia, abandono da fé. O povo abandonava a fé por muito pouco e por qualquer coisa. Era um tempo de apostasia muito grande. Esquecia da lei, não lembrava, esquecia do que o Senhor tinha feito e automaticamente agora deixavam de servir ao Senhor de todo o coração. O resultado era crise, o resultado era fome, o resultado era dificuldade. Não era diabo, não era demônio, não era ação das trevas, era o próprio Deus permitindo a crise para trazer o coração do seu povo para o altar. Era o próprio Deus permitindo a crise para resgatar os seus para o centro de sua vontade. O problema de Israel nunca foi deixar de adorar. O problema de Israel era a adoração dividida. Enquanto o povo adorava a Deus, mas no mesmo tempo o povo também entregava adoração a deuses estranhos, Astarotes, a Baal, Balaíns e tantos outros. E por isso que no livro dos Juízes existe tantos registros de queda, de abandono da fé. Me parece, irmãos, que quando a gente lê a Bíblia é tão atual que quando nós enxergamos os registros históricos
históricos do mundo antigo, parece que a gente está vivendo a realidade deste tempo. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia, irmãos, ela é penetrante. Nós vivemos a Bíblia todos os dias. Bem verdade que do mesmo jeito que a lei tem se perdido e há um abandono da fé, nós vivemos dias a qual o coração de muitos tem entrado em apostasia. Repare comigo, isso é um dado solto meu, mas repare que quando nós fazemos o convite para as pessoas receberem a Jesus, você pode reparar que sei lá, uma média disso é uma média minha, entenda, isso não é nenhuma estatística específica, mas só para você entender, se vem 5 pessoas, pode reparar que de 3 a 4 são pessoas que já serviram a Jesus e deixaram ele no meio do caminho. E somente 1 ou 2 são pessoas que estão confessando Jesus pela primeira vez. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de uma apostasia terrível, onde as pessoas abrem mão da fé por muito pouco ou por quase nada. Tudo é motivo de deixar de ser crente, tudo é motivo de abandonar a igreja, tudo é motivo de abandonar a comunhão com os santos. E há um demônio do inferno que tem gerido, o príncipe desse século que tem gerido esse tempo, que tem convencido aos crentes que não é necessário congregar, que não é necessário estar na igreja, que é possível ser crente em casa, assistindo programação de internet somente, ouvindo hino dentro do quarto somente. Mas a palavra não é Rebeca, é a palavra que diz, o escritor dos Hebreus disse que é necessário congregar. É aqui que a bênção é liberada, é no meio da reunião dos santos. Não me venha com esse negócio de eu estou crente em casa e eu estou mais crente do que muita gente que está na igreja. Qual é a régua que você tem para medir a fé de ninguém? Ô glória, Deus te chamou para estar aí. O teu lugar é aí. Pega a mão desse moço, dessa moça e diga: seu lugar é aqui. Ainda que se levante o espírito do governador, não saia da porta. Eclesiastes disse: mesmo que se levante o espírito do governador, não saia da porta. Eu vou esperar passar o congresso para ver se o que Deus quer comigo é continuar na mocidade mesmo. Lógico que é. Só não é propósito de Deus ter você em casa, querido e querida. Não abra mão da sua fé. Deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida, moço e moça. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé. Em um tempo de abandono de fé, de apostasia terrível por tantas coisas, por favor, não abra mão da sua fé. O resultado do abandono da fé é crise, é escassez, é dificuldade. E é esse cenário de plano de fundo que nós enxergamos aqui, o capítulo 6 de Gideão. Eu trouxe todo esse contexto histórico para você entender qual era a situação em que Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão não malhava trigo no lagar por diversão, por opção. Gideão malhava trigo no lagar por necessidade. Qual era a situação? Havia crise. Israel plantava, cuidava da plantação, via o fruto crescer, o tempo de colheita chegar. E aí todo o trabalho de cuidar o que se plantou, todo o cuidado de regar aquilo que se plantou. Porque quem pensa que para plantar é abrir a terra, arar, colocar a semente e sair e voltar 3 meses depois, está muito enganado. É preciso cuidar daquilo que está se plantando. É preciso cuidar da semente que você está lançando junto ao reino. Agora repare que coisa maligna. A ação dos midianitas, amalequitas e tantos outros. Mas quem encabeçava esse regime de opressão nesse tempo eram os midianitas. Porque Israel cuidava, Israel plantava, arava, crescia, o fruto dava. Quando chegava na hora de colher, os midianitas, o texto diz que eles entravam semelhantes a gafanhotos.
como uma praga. E eles entravam para quê, irmã Rebeca? Eles entravam só para destruir, irmão. Era para tomar o fruto e levar para eles? Não. Eram para mostrar a Israel o trabalho deles sendo destruído. Medianita tem prazer em destruir a produção dos outros, o trabalho dos outros, a colheita dos outros, a plantação dos outros. É aquele que não faz, mas desmerece quem faz. É aquele que não executa e fica de longe vendo aquele esforçado executar. E quando a obra está pronta, diz: eu não gostei do jeito que ficou. É aquele que diz: alguém tem alguma opinião, alguém tem alguma sugestão, eu fico na minha, armando o espírito da contenda para manifestar. E quando a colheita está pronta, o espírito do midianita, presta atenção, o midianita não atua nesse tempo, mas esse espírito que tem prazer em destruir plantação de pessoas ainda paira nesse tempo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: o Deus que guardou a produção de Gideão é o Deus que vai guardar a tua semente. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar, moço e moça: o que você está plantando junto ao reino está guardado, vai ser plantado, vai crescer, vai cheirar, não vai ser destruído. A obra satânica dos midianitas era destruir aquilo que Israel tinha construído. Era ter o prazer de massacrar. Era ter o prazer de ver Israel olhando como bobo e dizendo assim: trabalhamos tanto e não vamos usufruir. Isso criou um tipo de crise, um nível de crise tão terrível, que o povo começou a passar fome, não tinha fruto, matavam os gados, os bois, não tinham alimento. Os midianitas, quando entravam, eles acabavam com as aldeias em Israel, de maneira tal que famílias começaram a se esconder em cavernas para tentar poupar suas vidas. Isso foi um regime de opressão de 7 anos. Só que enquanto havia fome, enquanto haviam pessoas se escondendo em cavernas, tinha um homem. O texto diz que ele malhava trigo no lagar. E há uma interrogação teológica nesse texto, porque havia fome, mas Gideão tinha trigo. Plantações eram destruídas, mas havia trigo para Gideão. E diante desse texto eu só consigo ver a boa mão de Deus guardando o trigo que Gideão plantou e dizendo: o que é teu ninguém toca, a tua colheita não vai ser atingida. Oh glória, alguém está recebendo isso como profecia? Alguém está recebendo isso como profecia nessa noite? Malhar trigo no lagar não era fácil, porque trigo não se malhava, não se separava o trigo entre o fruto, o trigo e a palha no lagar. Era na eira. Era na eira. Para eu ver que você está comigo, diga: era na eira. Ai. E a eira era no alto do monte, na qual se pegava o trigo, peneirava ele, lançava para cima e se batia, porque o vento no alto monte levavam as palhas secas e o fruto do trigo descia. Era necessário um lugar ventilado, arejado, aberto. Só que Gideão não podia ir para a eira, porque estando na eira ele estaria em visibilidade dos midianitas. Só que ele precisava continuar produzindo. Porque no reino de Deus muitas vezes nós somos desafiados a nem sempre produzir no lugar que a gente quer e do jeito que a gente quer. Tem coisa na minha e na sua vida que a gente olha e diz assim: era tão bom que fosse na eira, e Deus diz assim: mas eu sou contigo no lagar.
Seria tão bom se fosse mais fácil, Deus dizendo assim, mas no difícil eu sou contigo. Seria tão bom se fosse outra casa e outra família, Deus dizendo, mas nessa família eu sou com você, mas nessa casa eu sou contigo. Seria tão bom se a minha vida fosse a outra. E eu quero lhe dizer que quem fica preso à eira não produz no lagar. Tem gente que fica no pensamento da eira. E se fosse? E se a minha vida fosse diferente? E se as coisas estivessem acontecendo diferente? E o Espírito sentado debaixo do orvalho de Orpa dizendo, o trabalhar contigo é no lagar. Trabalha aqui, faz nessa casa, realiza a obra no lugar que eu te coloquei. É nesse cenário difícil, é nessa realidade difícil, como moço e como moça, que eu te levantei muitas vezes como coluna para ver coisas dentro da tua casa que quem é mais velho não consegue ver, mas eu entrego uma visão espiritual a ti no lagar. Olhe para mim aqui. Eu sei que tem algumas coisas na sua vida que se fosse na eira seriam melhores. Tem algumas coisas que tinham tudo para ser mais fáceis. Por que tem que ser no lagar? Parece que tem eira para todo mundo, mas parece que tudo na minha vida é lagar. Alamandarabaia séria. Decomanarga subricantia. Eleminibria fargue media suriminai. Porque parece que tudo para todo mundo é tão fácil e para mim é sempre tão mais difícil. Eu sinto o céu falando com alguém aqui nessa noite. Aramande, camante, arabara sobre media canterebecândia. Na eira era para ser mais fácil. Mas Gideão está malhando trigo no lagar. Separar palha no lagar era difícil, gente. Sabe por quê? Porque o lagar era um tanque baixo escondido, onde se pisava uvas. A uva pisava porque saiu o mosto, que é o resultado do suco da uva. Era um lugar escondido. E Gideão malhava trigo no lagar, separando palha por palha. Isso feria a mão. Não foi um mês nem um ano, foram 7 anos. Escondido em um lugar onde Gideão apresenta interrogações para Deus, dizendo, como o Senhor é conosco se eu estou aqui? Como é que o Senhor é comigo numa história tão difícil como essa? Porque tinha que ser difícil para mim. São questionamentos que passam na nossa mente, mesmo reconhecendo a soberania de Deus. Malhando trigo no lagar. Mas tinha trigo. A boa notícia é que estava no lagar, mas tinha trigo. Tem gente que está na eira vazio, mas tem gente que está no lagar com trigo. Alguém entende isso? Tem gente que está na eira, é tudo mais fácil, mas anda vazio. Parece ser, mas não é. Parece ter, mas não tem. Parece estar, mas não está. Mas entre estar na eira vazio e estar no lagar, na dificuldade com trigo na mão, eu prefiro estar no lagar com trigo. Tá difícil, mas tem trigo. Tá difícil, mas tem providência. Tá difícil, mas tem graça que desce. Tá difícil, mas tem renovo que desce na casa. Está difícil, mas o céu não te deixa desistir. Está difícil, mas Deus sempre manda uma porção. Ou é naquele culto que você vem por vir, oh meu Deus, ou é naquele momento sozinho no quarto, quando coloca a música no celular e o céu te encontra. Parabaraçoremenerga. Há uma graça de Deus aqui. Elebreforge midi aramam, terebeforge midi assar, erebecomanarge midia.
Está difícil, mas tem trigo. Está difícil, mas tem graça. Deus está provendo trigo. Deus está provendo provisão dentro desse lagar difícil. Tem saúde na mente que desce para não te deixar desistir. Tem força que desce para não te deixar parar. Anaramão, Chocomão, Terebe. Há uma graça de Deus aqui. Por alguns segundos tem alguém que tem boca para abrir e adorar Ele nessa reunião. Abra a boca e adore a Ele, por favor. Malhava trigo no lagar, com mãos feridas, e tudo parecendo ser mais difícil. 7 anos achando que tudo estava difícil, e do céu o Senhor olhando e dizendo: eu estou te preparando para um tempo de vitória. Ah, Gideão, quando alguém te ver saindo desse lagar, não vão te reconhecer. Esse lagar não vai durar a vida toda. Não é para sempre. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Filho de Deus. Assim citado no Antigo Testamento em forma de teofania. Agora pense comigo aqui. Ele estava lá malhando trigo no lagar em mais um dia. E o Senhor poderia ter mandado um anjo sim, um ser angelical. Mas o próprio Deus diz assim: eu vou. Você tem ideia do que é isso? Deus entra numas guerras que a gente não entende por quê. Era o povo atravessando o Mar Vermelho. O texto diz: o próprio Deus desceu para destruir as rodas do carro do exército de Faraó. Deus poderia dizer: se destrua, mas Ele diz assim: eu vou lá e eu vou botar a mão para destruir. Tem coisa que Deus mesmo vai entrar e colocar a mão. Quem acredita? Deus poderia ter mandado um ser angelical para atender Agar. Deus diz: eu vou. Deus poderia ter mandado um ser angelical para atender a necessidade de Agar. Mas o próprio Deus vai e conversa com ela. O Senhor desce debaixo dos carvalhos de Orfa. Olha para Gideão e diz: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero falar 3 coisas. Três coisas sobre isso. A primeira coisa, eu queria que a juventude, a mocidade repetisse isso. Primeira lição, diga: eu sei quem você é. Não, minha gente, pelo amor de Deus, vocês estavam cantando aí agorinha. Diga de novo: eu sei quem você é. Primeira lição é Deus dizendo para você: eu sei quem você é. E se tem uma coisa que bagunça a nossa identidade, é a luta. A gente entra na luta dizendo: eu sou forte. Chega no meio da luta, a gente diz assim: eu nem sei mais se sou. Chega no final, a gente diz: Jesus, eu não sou mais nada. A luta bagunça a nossa identidade e faz a gente deixar de reconhecer quem a gente é. A luta leva coisas. A gente vai se perdendo no meio do caminho.
Porque em 7 anos de aflição, agora Gideão não sabia mais quem ele era. E mesmo ouvindo a voz do próprio Deus, entenda, não foi ninguém que disse, foi Deus que o chamou de valoroso. E o sentido original de valoroso é aquele que tem valor, aquele que tem virtude. E eu gosto dessa palavra. E bendito é, bem-aventurado é aquele que mesmo em dias de lagar recebe de Deus uma palavra que é virtuoso, que é valoroso. Porque tem gente que mesmo em dia de lagar, que mantém as suas virtudes, que mantém o seu caráter. Quando nós falamos de valor, nós falamos de caráter, nós falamos de idoneidade. Em dia de lagar, mas não negocia a santidade. Em dia de lagar, mas não negocia a vida com Deus. Em dia de lagar, mas não negocia princípio. Em dia de lagar, mas não negocia valor. Em dia de lagar, mas não negocia a palavra. Em dia de lagar, mas não negocia caráter. Em dia de lagar, mas não negocia verdade. Em dia de lagar, mas não negocia palavra. Em dia de lagar, mas não negocia santidade. Em dia de lagar, mas não negocia obediência. Foi enxergado um valor nele pelo próprio Deus, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou você não pensa, Gideão, que você tinha tudo para abrir mão do teu caráter, mas ainda assim decidiu se manter intacto dentro do lagar? Entenda que essa foi uma palavra que o próprio Deus disse a Gideão: varão valoroso. Gideão, eu sei quem você é. E esse eu sei quem você é baseado em algumas coisas. Primeiro você não é o que dizem. E você também não é muitas vezes o que acha que é. Gideão traz uma gama de impossibilidades, dizendo é o seguinte: a minha tribo é a menor, a minha família é a menor, e eu sou o menor da minha família. Então, de maneira literal, Gideão era o menor do menor do menor, trazendo impossibilidades. E aí, juventude, preste bem atenção aqui. Nós exaltamos algumas atitudes covardes de alguns homens de Deus, como por exemplo, quando Moisés viu a sarça arder, e ele diz assim, quando o Senhor o chama para retornar ao Egito, ele diz assim: mas eu não sei falar. E você acha que Deus não sabia que ele não sabia falar? Essa fala de Moisés foi então: o Senhor me escolheu, mas tem umas coisas em mim que o Senhor nem sabe. Ele sabe. Quando Jeremias, no capítulo 1, diz ao Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou um menino. O Senhor o repreende na hora, dizendo: não diga que você é menino. Não diga que você é menino. Quando Jeremias estava dizendo: eu sou um menino, era como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor me escolheu, mas o Senhor nem sabe que eu não vou poder ir. Sabemos alguma coisa mais do que Deus? Ó, profundidade da riqueza e da sabedoria. Romanos 11, do conhecimento de Deus. Quem é o conselheiro de Deus? Quem sabe mais do que Ele? Ele sabe quem escolhe. Ele chamou você mesmo em lagar, sabendo que não sabe falar, sabendo que é envergonhada, sabendo que é inseguro, sabendo que é ansiosa, sabendo que passou por marcas na vida, sabendo que está passando um reboliço dentro de casa, mas está se mantendo fiel. Ele chamou você sabendo que você está linda, está bonitão, arrumado, veio para a casa do Senhor, mas só Ele sabe como é que está o caco. Foi nessa condição que Ele te chamou, te escolheu, te separou, te ungiu, te ergue. Aí você pode perguntar para mim: mas irmã Rebeca, no meio de tudo isso eu não sei como Ele me escolheu. Nem eu, irmão, nós não entendemos os critérios de escolha de Deus. Entender porque Deus nos chamou é uma interrogação sem resposta. Porque o céu chama pessoas baseadas em critérios divinos que nós não conhecemos. Quando Deus escolhe alguém, meu irmão, minha irmã, não é deixando o currículo no RH do céu e Deus selecionando para ver quem tem maior currículo, quem sabe falhar melhor, quem é mais eloquente ou quem parece ser mais crente. O céu não é assim.
Agora Deus estava se apresentando para Gideão e dizendo para ele: eu sei quem você é. Você não é o que dizem. Você não é o que alguém em momento de ira falou. Você não é o que um dia você ouviu alguém dizendo que você é ou que você iria ser. Porque enquanto uma palavra contrária foi lançada sobre quem você será em mim, essa palavra já foi desfeita no plano da graça. E eu sei quem você é. Você não é fraco, você não é frouxa, você não vai perecer, a ansiedade não vai te enlouquecer, você não vai ficar no meio do caminho, você não será o que alguém da família disse que você vai ser. Não acontecerá sobre a tua vida o que aconteceu na vida da tua mãe, da tua avó, dos teus tios, dos teus primos. Ele é o Deus que quebra a sentença. O arco já foi quebrado, o arco do forte foi quebrado, mas o fraco foi cingido de força. Eu sei quem você é. Deixa eu dizer quem você é. 1 Pedro diz: você é geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Quem não respeita é porque não sabe. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Isso não se compra com dinheiro, isso não se compra com diploma, é graça. Eu sei quem você é. Escondido nos teus dias de choro, eu sei quem você é. Naquelas noites que você demorou a dormir chorando, eu sei quem você é. Decamanarabara chore menere gimidi aramante arabara súbria. Ela é minibria sai. Preste atenção, seu pai não pode saber quem você é na íntegra. Sua mãe pode não saber quem você é na íntegra. E não por falta de um relacionamento, ou até por falta de um relacionamento. E eu quero dizer para você que talvez tenha uma falta de um relacionamento paterno, que é o Pai da eternidade, o Pai Supremo, o Abba, se apresenta aqui nessa noite para te dizer: eu assumi a tua paternidade, eu sou o teu pai, eu sou o teu amigo. Talvez alguém não tenha suprido as tuas necessidades como se devia, mas quando o pai terreno faltou, eu, Pai Celestial, se apresentei como protetor, como livramento, como providência. Há uma graça de Deus aqui que abraça a alma de alguém. Tem alguém que entra nesse manto comigo? Tem alguém? Tem alguém? Oh meu Deus, tem um tratamento de Deus aqui, irmão. Eu sei quem você é. Você não é o que seu pai disse. Você não é o que sua mãe disse na hora da raiva. Eu sei quem você é. E talvez a sua mãe e o seu pai não saibam quem você é, porque existem coisas dentro da nossa alma. Preste atenção. Existem coisas dentro da nossa alma que, se Deus colocar alguém na nossa frente e dizer assim: fale, tem coisa que a gente não fala, não é porque a gente tem vergonha, é porque a gente não sabe nem como falar. Eu vejo isso no exercício da minha profissão todos os dias. Tem gente que senta no consultório, na clínica, e diz assim: Rebeca, eu não sei o que lhe dizer. É assim ou não é, Michael? Quantas pessoas, quando nos procuram? Porque tem coisa que não é sobre você não querer, tem coisa que você não sabe, tem tanto conflito aí dentro. Eu sei quem você é. Seja profeta para a vida desse moço, dessa moça. Pegue na mão dele. Se você está do lado de uma moça, você pega a mão de uma moça. Se você está do lado do moço, você pega a mão do moço. E diga para ele: o bom é que Deus sabe quem você é. Diga. Há uma graça de Deus aqui. Há um tratar de Deus para essa geração nessa noite. Esse é o poder da palavra, de sacudir a nossa alma uma vez e tratar as feridas.
Segunda coisa, primeiro Deus se apresenta trazendo para Gideão: eu sei quem você é. Gideão, você é varão valoroso. Por mais que você ache que está vazio, eu sei quem você é. Segunda coisa, eu sei o que você tem. Diga comigo, eu sei o que você tem. Não, minha gente, pelo amor de Deus, vocês são jovens. Eu sei o que você tem. Gideão nem se atenta para o que Deus falou dele. Diz: como que o Senhor é conosco? Olha o que está acontecendo com a gente. E aí Gideão tenta culpabilizar a mão de Deus, como se a mão de Deus não estivesse estendida sobre eles. Em algum momento Gideão não percebeu que Deus estava falando sobre ele. E o Senhor olha para ele e diz assim: Gideão, com a força que você tem, vá e liberte o povo dos midianitas. O Senhor não diz: Gideão, eu estou te dando força. O Senhor diz: a força que você tem. Porque quem não tem força desiste do lagar. Quem não tem força abandona o lagar. Quem não tem força corre para a caverna e se esconde e fica lá. Mas o Senhor diz: com a força que você tem, essa força que está fazendo você sustentar essa situação até agora, mesmo quando você acha que é fraco e fraca, mesmo quando você acha que está sozinho, com a força que você tem, é com essa força que eu vou te erguer, é com essa força que eu vou te levantar, é com essa força que eu vou te arrancar desse lugar de solidão, esse lugar de luta, esse lugar de prova. Eu sei o que você tem. O problema é que o lagar quer nos convencer que a gente não tem nada. No lagar a gente se acha derrotado. No lugar a gente se acha vazio, de mãos vazias, como um dia Noemias se sentiu voltando para Belém. No lagar a gente acha que não tem nada. Olhe para mim, no lugar a gente acha que não tem talento. No lugar a gente acha que Deus não nos chamou para nada. No lagar, a gente consegue identificar que é como se Deus tivesse uma obra na vida de todo mundo, menos na da gente. Quantos congressos de juventude que eu participei, quantos congressos de mocidade que eu participei, que eu via todo mundo tomando posse de ministério, de coisas, e eu olhava e eu dizia assim: Senhor, e eu? Porque nos lagares da minha vida, nos lagares da minha história, desde a minha adolescência, passando por dificuldades, passando por escassez, tendo uma mãe de oração, tendo um pai de oração, mas que muitas vezes não tinha a habilidade de me entender, mas já era um propósito de Deus soberano, porque todas as vezes que a minha família, por algum motivo, não conseguia entender as minhas dores, as minhas dificuldades, porque afinal eu era apenas um adolescente, e há uma regra que diz que adolescente não tem problema, que se jovem não tem conta, não tem problema. E quem foi que disse que conta é o único problema? Se conta fosse o único problema, rico não adoecia. E era no meio assim de uma multidão, quando alguém profetizando sobre uma juventude dizia: daqui vai sair ministros, daqui vai sair pregadores e pregadoras da palavra, daqui vai sair pastores e dirigentes de trabalho de oração, que eu pegava aquela palavra sem entender o que tinha para mim, mas eu sei que no reino espiritual essa palavra já pairava, e o Espírito já dizia: Rebeca, não vai ser lagar para sempre, eu vou te tirar, eu vou te arrancar, eu vou te erguer. E eu quero, em nome de Jesus, como profeta nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, liberar essa palavra sobre essa geração. Aqui no meio dessa juventude, Deus vai levantar ministros, homens, mulheres de Deus, que pregarão a palavra com ousadia. Em nome de Jesus, eu quero liberar que o globo terra vai conhecer passos, pés que estão aqui nesta noite. Deus vai levantar missionários para a seara da última hora. Quem crê nessa verdade, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus. Deus vai levantar santas mulheres de Deus para serem ajudadoras de pastores e ministros. Só que para você o que você tem parece que é pouco demais. Porque parece que o jeito que eu canto é pouco, parece que o jeito que eu falo é pouco, parece que o que eu tenho para entregar é pouco. Eu sei o que você tem. Tem força aí. Se não tivesse, não estava aqui. Aqui é lugar de quem é forte, mesmo em dias de fraqueza.
Aqui é lugar de quem crê, mesmo quando acha que não está crendo mais. Quando diz, eu vou para a igreja, mas eu nem sei se creio mais. Crê, quem não crê não vem. Se está aqui é porque crê. Eu vou para a igreja, mas eu não tenho força, mas tem força. Quem não tem força não está aqui. Ele é contigo, Ele é tua força, Ele é teu escudo, teu baluarte. Ele, aleluia, aleluia, tem força aí. Tem alguém que tem vigor para levantar essa mão, abrir essa boca santa e dar um glória para declarar junto ao reino espiritual que tem força para vencer, tem força para lutar mais um pouquinho, tem força para guerrear por essa casa, tem força para tem força para vencer, tem. Tenho para a sua vida é a terceira coisa. Eu sei quem você é, eu sei o que você tem, mas eu sei o que eu tenho para a sua vida. Ô Gideão, ou você pensa que vai ser largar a vida toda? Você está pensando que você vai ser essa menina insegura a vida toda, é? Você está pensando que você vai ser esse moço inseguro, envergonhado, tímido a vida toda? Vai não. Vai não. Está pensando que vai ser essa menina calada, ansiosa, que fica carregando essas dores aí que você não tem coragem de contar para ninguém? Está pensando que vai ser a vida? Vai não, vai não, vai não. Não vai ser assim a vida toda, não vai, não vai. Tem um tratamento de Deus dentro desse lagar. Eu vou te erguer, eu vou te levantar. Eu vou fazer uma coisa nova. Vou te levantar, vou te erguer, vou te usar. A tua história para muitos servirá. Sobre ti derramo graça, te encontro, te resgato, te tiro do lagar. Desço com ousadia, desço com autoridade. A vida de alguém Deus está a mudar. A casa de alguém Deus está a mudar. Elebre forgemidia, aramão, terebe forgemidia, candarabia, fargemidia. E o espírito de opressão no quarto de alguém ele está a arrancar. Eu vim como profeta para esse lugar. Eu vim como profeta para profetizar. Deus vai levantar gideões de dentro do lagar. Revergue a lemine, oreclares, que a decomandare, que me deu serga. Recanterebe forgue, me deu serga, lemine comia. Recantará para suprimir, cantará para serga. Elebe forgue, me deu aramandaia, mantará para serga, me deu cantará para subria. Elergue, me deu cantai. Ai, ai, como Deus está nesse lugar. O Senhor disse, você vai sair do lagar. Vai destruir os midianitas como se fosse um único homem. Gideão sai, faz prova com Deus. Eu estou adiantando a história que você conhece. Deus com toda a paciência. Aleluia. Oh glória. Deus com toda a paciência atende a Gideão. Tem glória para dar aí, tem? Sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está. Mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus.
esse hino que já já eu volto. A grande questão é que Israel e os medianitas são ensinados por Deus a reconhecer histórias de pessoas que viveram em lagar. Porque ninguém viu a conversa de Deus com Gideão no lagar, só viram Gideão de pé alistando o povo. Ninguém viu o papo que Deus teve com Gideão dentro do lagar, no meio de suas crises e no meio dos seus medos. Mas quando Gideão estava pronto como juiz e general de guerra de Israel, todo mundo ficou questionando de onde vem, saiu de onde, foi de repente. Ah, esse de repente que conversa. Alguém vai ter que reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida, moço. Alguém vai ter que reconhecer que Ele te deu habilidade, te deu inteligência, te deu maturidade, te deu unção, te deu capacidade de passar pela porta da faculdade. Alguém vai reconhecer que Ele vai te dar família, Ele vai te dar emprego, Ele vai te dar casamento, vai te fazer homem e mulher de Deus. Alguém vai ter que reconhecer. Alguém vai reconhecer que tem graça, tem unção, tem azeite, tem fogo, tem presença, tem refrigério, tem autoridade do Espírito, que desce. Quem sente essa graça, entra nesse manto comigo. Com a autorização do pastor presidente, se coloque de pé. E outro igual não há, é por Ele que nós estamos aqui.